Oi, galera, hoje a gente vai iniciar matemática, tá? Tá aí as páginas que a gente fez. Tá aqui o para casa. E aqui estão 3 links bem curtinhos falando sobre a nossa matéria de hoje. 3 videozinhos super interessantes que deixa bem claro o que a gente estudou hoje e tirando algumas dúvidas. Agora aqui no livro a gente introduz sobre pirâmides e prismas. Primeiro nós vamos falar sobre os sólidos geométricos. Quando nós temos um desenho plano de uma figura, por exemplo, eu vou fazer aqui. Olha, isso que eu fiz é o quê? Um retângulo, isso é uma figura plana. Quando eu olho esta figura aqui, que é um sólido geométrico, eu vejo um paralelepípedo. O sólido geométrico, você tem a visão de todas as faces do objeto, vértices e arestas. Eu fiz aqui mais ou menos para que vocês pudessem entender. Essa parte que está em azul e essa aqui também, se chama face. Cada encontro desses pedacinhos de reta são os vértices e os tracinhos que formam a figura são conhecidos como arestas. Nós vimos também lá no link que nós temos os prismas e as pirâmides, eles são poliedros. E nós temos os corpos redondos, que nós vamos ver depois, que são figuras tipo esse potinho aqui que eu vou mostrar. Olha, ele tá muito perto, mas tá? Esse potinho tem um formato de cilindro. O cilindro, ele é um corpo redondo. Ele não é um poliedro. O poliedro, ele é composto de todas as faces de figuras planas, tá? E qual a diferença entre pirâmides e prismas? A pirâmide, vamos lembrar lá da pirâmide do Egito. Vamos olhar aqui, ó, essa figura, essa e essa. Nós temos apenas lá em cima o encontro de um vértice. E ela tem uma base. Já os prismas, eles têm 2 bases, tá? Pra gente fazer a diferença, é só mesmo lembrar lá das pirâmides do Egito. Aqui, vou aumentar um pouquinho, vem falando sobre os poliedros, né? Como eu falei na figura anterior que eu montei. Eles têm vértices, arestas e faces, e aqui na primeira questão pede pra gente circular os poliedros, tá vendo? Estão circuladinhos. Todos esses aqui, o cone, a esfera, o cilindro, eles são conhecidos como corpos redondos. Tanto os corpos redondos quanto os poliedros, eles são sólidos geométricos, tá, gente? É apenas uma divisão. Aqui embaixo, vem falando, ó, prismas são poliedros, as faces laterais desse prisma aqui são retângulos, você pode observar, tá vendo? Isso aqui, todos eles aqui do ladinho formam retângulos. Ele tem base e base, são 2 bases, tá? As bases de um prisma são polígonos. Polígonos são figuras planas, onde você diz polígonos de 4 lados, quadriláteros, de 3 lados, triângulo, de 5 lados, pentágonos. E aí a gente dá o nome, por exemplo, tá vendo? Olha aqui, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa figura de 5 lados é conhecida como pentágono. Então, isso é um prisma de base pentagonal. Ah, se aqui fosse um quadrado ou um retângulo, seria um prisma de base quadrangular. A mesma coisa para a pirâmide. Tá aqui, ó, pirâmides também são poliedros. Toda pirâmide tem apenas uma base, tá vendo? Uma base e olha o vérticezinho aqui em cima. As faces laterais de uma pirâmide são triângulos com um vértice em comum, tá vendo? Todos os ladinhos vão ser formados por triângulos. Como eu falei em quadriláteros, eu queria só dar fazer um esclarecimento para vocês. O que é quadriláteros? São figuras de 4 lados, tá? 4 láteros, lados. Então, todas essas figuras aqui, elas são quadriláteros. Esse aqui a gente conhece como retângulo, esse quadrado, esse losango e esse trapézio. Todos eles são quadriláteros porque eles têm 4 lados. Agora, na próxima página, pede pra gente pintar de verde o que for prisma e amarelo o que for pirâmide. Então, vocês podem observar que aqui nós temos, ó,
amarelo, amarelo e amarelo. Tá vendo que eu marquei aqui em cima de verdinho os vértices que unem os triângulos que formam as pirâmides? E aqui nós temos, ó, verde e verde, que são os prismas. Esses aqui a gente deixa porque não faz parte dessa questão. E aqui para a gente completar o quadro, né? A gente viu figuras e aqui tem a quantidade de vértices. Vamos lembrar, vértices aqui, ó, o encontro desses pedacinhos de reta. Então, o cubo tem 4, prisma pentagonal, triangular, tá aqui todas as respostas. E aqui a quantidade total de vértices. A gente viu as figuras e contou, tá? Então, tá aqui, pode copiar. Na letra C, está pedindo para a gente, observando essa questão anterior, qual é a conclusão que a gente chega? A conclusão que a gente chega é que o número total dos vértices de um prisma é o dobro do vértice de suas bases. Então, se eu tenho aqui um prisma com vértices da sua base 4, o meu vai ser o dobro, o 8. Olha aqui, 5, 10... ok? Aqui, ó, 3, 6 é o dobro. E o número total de vértices da pirâmide é o número de vértices da sua base mais 1. Então, seria que, ó, a pirâmide 3 é a sua base. O total de vértices vai ser 4. Porque vocês lembram que aqui, ó, a pirâmide, quando junta aqui em cima, ela só vai ter um vértice. Então, olha só, conta comigo aqui, ó. Deixa eu fazer uma bolinha de cor diferente para vocês poderem entender, para a gente poder contar. Conta comigo, vértices é o encontro, ó. 1, 2, 3. São 3 vértices que têm a sua base. Se eu for contar o total da figura, eu tenho mais 1, então eu tenho 4. A mesma coisa acontece com essa aqui, ó. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sua base tem 8. O total da figura, 9, porque tem mais 1, ok? Então, aqui a gente encerra. Não deixe de assistir aos links do vídeo que eu postei para vocês, porque é super interessante. Nós vamos continuar falando sobre essa matéria e qualquer dúvida a gente tira online, tá? Não deixe de participar das nossas aulas ao vivo, porque lá é o melhor contato que nós temos para esclarecer as dúvidas. Um beijo e até amanhã.